Bom, meus amigos, dando prosseguimento aqui a nossa resposta ao Conde, tratávamos da questão de um vídeo feito sobre o... Como é que é chamado o vídeo dele aqui? Alguns pontos sobre a história nazista e soviética. Aqui é onde eu chego na parte principal, né, da própria irresponsabilidade do título do vídeo, no qual o Conde Lopé, né, o doutor Leonardo Bruno de Oliveira, comenta sobre os estudos da história nazista e soviética e sobre suas fontes. As fontes do Sr. Conde, como nós já citamos aqui, são autores de, digamos, historicidade, né, de academicidade absolutamente duvidosos, como o Richard Pipes e como Robert Conquest, que trabalhavam, né, como think tanks para a CIA. O que é um think tank? Para quem não sabe o que é isso, atualmente a empresa mais famosa de think tank é a Stratfor. Stratfor é uma empresa privada que, baseada em estudos que eles fazem, e evidentemente que eles chamam, né, os intelectuais que se enquadram no perfil ideológico dos interesses do Estado americano, dos órgãos, né, de agências, os serviços especiais americanos. O papel desses órgãos é elaborar estratégias de ação para o governo americano. E evidentemente que não apenas para o governo americano, mas também para a população americana. Né? Esses think tanks, que quase sempre atuam como consultores para a própria CIA, entendem uma coisa que é bastante óbvia. Os Estados Unidos não é um país como o Brasil, né, no qual um político torra rios de dinheiro, né, e sem dar a menor satisfação. Os Estados Unidos não é um país como a Rússia atual, no qual muitas vezes até o cinema é utilizado como forma de lavagem de dinheiro. Evidentemente que a corrupção também existe nos Estados Unidos, só que é feita de outra forma. E um dos métodos mais eficazes, né, como muito bem denunciado pelo professor Dr. Michael Parenti, né, na sua fantástica obra A Cruzada Anticomunista, é a chamada guerra contra o comunismo. A guerra contra o comunismo, que atualmente foi, digamos, atualizada, né, para a guerra contra a Rússia, inclusive no plano cultural, inclusive no plano desportivo, como nós vemos agora com as Olimpíadas, ela é traçada do seguinte modo. Os Estados Unidos, eles procuram enriquecer ao máximo todos aqueles ligados ao seu complexo militar industrial, aos barões, né, dos armamentos. Há empresas que fazem, né, aeronaves stealth, né, fazem, enfim, desenvolvem todo um complexo de armas de destruição em massa, né, veículos, enfim, toda essa parte relacionada com o meio militar. Para que essa área, né, para que possa ser justificado um grande investimento de fundos, de dinheiro, né, em tudo isso aí, é necessário, né, dizer que existe um perigo. Dificilmente uma pessoa vai se preocupar em se armar tanto, né, em se proteger tanto, se não existe um perigo. Então esse perigo ele precisa, evidentemente, ser criado, ainda que de forma artificial, para justificar os interesses imperialistas do Estado americano. E isso, a propósito, não é algo particular da era do século XX, não é algo particular da época da Guerra Fria, não. Se você estudar a história dos Estados Unidos, você vai ver que os Estados Unidos, alegando defender os seus interesses nacionais, né, alegar os interesses da liberdade, a ameaça à liberdade americana, invadiu países praticamente inofensivos como as Filipinas. Invadiu uma série de territórios com a sua marinha no Sudeste Asiático, países que, a propósito, não eram comunistas. E isso em pleno século XIX. Invadiu países na América Central, que não eram comunistas, né? Teve inclusive uma guerra com o México, destruiu, né, exterminou nações indígenas por completo,
E um país como os Estados Unidos, e qualquer um que se filie aos seus intelectuais, para ser exato, aos intelectuais afiliados com o pensamento do Estado americano, eles não possuem nenhuma moral, não possuem, né, nada que os ampare para falar de genocídio ou de repressão, ou seja lá o que for. Não possuem nenhuma. Como o senhor Conde, né, como o senhor Leonardo procura fazer em seu vídeo, né, inclusive chamando aqui o nosso blog de mentiroso, que é uma afirmação completamente absurda. O que nós divulgamos aqui, que por incrível que pareça, muitas vezes parece ser muito mais valorizada pelo próprio senhor Leonardo Bruno do que por algumas pessoas que se dizem de esquerda, né? E é uma das razões pelas quais eu ainda me dou ao trabalho aqui de fazer até mais de um vídeo aqui refutando essas acusações. Ele é um trabalho de pesquisa séria. E não é só pesquisa de fontes comunistas. É a pesquisa de diversos tipos de fontes. De autores comunistas, de autores anticomunistas, inclusive, né, de autores anarquistas, de uma série de autores, e nisso nós sempre buscamos, por razões lógicas, né, entender a que interesses servem esses autores e se existe alguma lógica, alguma consistência em sua pesquisa. O Leonardo ele procura desqualificar um pesquisador sério, como, por exemplo, o professor Grover Furth. O professor Grover Furth, que a propósito me mandou essa obra aqui, inclusive autografada pelo próprio Grover Furth, como vocês podem ver aqui. Essa obra aqui que tem centenas de páginas de... Essa aqui não chega a centenas, mas chega a dezenas de páginas de bibliografia. Uma coisa que eu tenho certeza, o senhor Conde não fez, nem faz antes dos seus vídeos, né, antes de vir aqui nos chamar de mentirosos. Uma obra como essa aqui, por exemplo, da Helena Prudnikova, né, Mifologia Galadomora, uma obra muito bem documentada, com fontes tanto russas quanto fontes polonesas, fontes tchecas, fontes alemãs, fontes americanas, provando que o Holodomor nada mais é do que mitologia, do que um mito fundacional do Estado americano. Que essa ideia de genocídio é uma ideia absolutamente irresponsável e acientífica. O Conde procura, né, levar a sua brilhante argumentação para, né, o lado da comparação do nazismo e do comunismo. Né, até pelo próprio título do vídeo dele, alguns pontos sobre a história nazista e soviética. Se ele quis dizer, né, nazista, né, e soviética, ele cometeu um erro. Se ele quis dizer que a União Soviética era nazista, ele também comete outro erro igualmente grosseiro. As ideias desses dois sistemas são absolutamente distintas. É evidente, claro, que se você for pesquisar a União Soviética, você vai encontrar pontos em comum com o nazismo. Como você vai encontrar pontos em comum com o capitalismo. Se você pesquisar na história soviética, você vai encontrar lá meritocracia. Ah, mas meritocracia não era coisa que a Ayn Rand defendia em seus livros? Você também encontra meritocracia no socialismo. Livre iniciativa. A União Soviética tinha mais de 70 mil cooperativas, quer dizer, propriedade individual. Propriedade individual. Não era propriedade privada dos meios de produção, e sim propriedade particular. Que o comunismo, né, o socialismo não exclui isso aí. E você encontra na União Soviética. E, inclusive, o próprio Trotsky, que era um opositor ferrenho de Stalin, procurava montar todo o argumento dele baseado nisso aí. Ah, a União Soviética agora voltou ao capitalismo. Voltou ao capitalismo porque tem isso, isso e isso, e no capitalismo tem isso, isso e isso.
quando ele parece ignorar que no socialismo há sim pontos em comum com o capitalismo, né? O comunismo, em sua forma inicial, o socialismo é uma forma inicial de comunismo, você encontra pontos em comum com o capitalismo. Como você vai encontrar pontos em comum, pontos que o capitalismo hoje tem em comum com o socialismo, né? Como, por exemplo, o Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, que nada mais é do que uma emulação do socialismo. Hoje é praticamente impossível imaginar uma economia capitalista funcionando sem um planejamento econômico. Se você entrar no site do governo da Irlanda do Norte, do governo da Irlanda do Sul, você encontra lá os planos econômicos deste governo. Planejamento econômico que nasceu com o modelo soviético. O capitalista ele absorveu uma série de coisas do socialismo. E que hoje essas pessoas que vivem, né, falando mal do comunismo, né, apresentando o comunismo como sendo o inferno, fazem exatamente para acabar com essas conquistas que foram adquiridas nos próprios países capitalistas. Hoje os países do leste europeu eles têm conservaram uma série de coisas deixadas, né, pelas repúblicas populares, pelas repúblicas socialistas. Isso é um fato. Logo, fazer comparação entre nazismo e socialismo é uma coisa completamente absurda. Ele chega a falar do Hitler, né? O Hitler ele tem um discurso de ódio. Ele tem um discurso de eliminação, de aniquilação dos judeus. Lenin não possui um discurso de ódio, muito pelo contrário. Lenin, o primeiro que ele vai criticar nas obras dele é o chamado chauvinismo grão-russo. Ele apresenta uma série de inconsistências, né, e de danos causados pelo chauvinismo grão-russo. O que, de certa forma, foi até um erro de Lenin, né, porque essa crítica, muitas vezes demasiado ácida ao chauvinismo grão-russo, permitiu que hoje, né, exista um chauvinismo muito pior do que o chauvinismo grão-russo, como, por exemplo, o chauvinismo ucraniano, né, que, através do Holodomor, procura se afirmar seguindo os interesses de Washington. Você encontra o chauvinismo. Outro dia, por exemplo, eu lembro quando eu estava na fila do mausoléu de Lenin, guardando vaga a propósito para um amigo, e lá, de repente, eu vejo um casal cazaque. Eu comentei, eu estive na cidade de Volgograd, antiga Stalingrad, cidade muito bonita e gloriosa, e esse cazaque, né, olhou para mim bem sério e disse assim: Volgogrado é terra cazaque. Cazaquistão, que hoje é um estado em separado. Quer dizer, o indivíduo faz uma afirmação dessas, né? Daqui a 30, 40 anos, está lá um louco, muitas vezes no poder, que recebeu a mesma educação que esse jovem, né, querendo criar conflito com a Rússia para poder dizer que, não, porque isso aqui é terra cazaque. E a Rússia, como criou o comunismo, criou uma série de problemas, então ela tem que dar essa terra agora para o Cazaquistão. É assim que nascem, né, os movimentos chauvinistas, movimentos como esse que hoje existe, por exemplo, na Ucrânia, no qual eles, abertamente sem máscara, né, divulgam, né, as suas ideias extremistas, as suas ideias nazistas, como esse militante aqui do Pravый Sektor, que vocês veem na capa desse livro aqui, que é, a propósito, o informe, né, da CISEMO, uma organização que monitora os direitos humanos, que denuncia, né, o extremismo ucraniano e a sua influência na política ucraniana e russa atual. É isso que você defende, Conde? O surgimento desses movimentos extremistas que criam conflitos, inclusive regimes proto- e neonazistas nas repúblicas do leste europeu? Porque esses movimentos não trouxeram nada de bom para o povo. Essa história, né, essa ladainha de Holodomor, longe de unificar, né, de aproximar dois povos irmãos, como, por exemplo, o povo ucraniano e o povo russo, só serviu para separar esses povos, criar conflitos e, inclusive, neonazistas. Se você tem dúvidas, pode perguntar a um amigo meu chamado, ele que a propósito é professor,
né, chamado Armando Ribeiro Júnior. Como nós estávamos sentados aqui em um café, né, e de repente um indivíduo operando em próprio território da Rússia, no próprio território da Federação Russa, saiu desse café, um local, um ambiente familiar, né, fazendo saudações nazistas, né, gritando lá, viva a Ucrânia, né, viva os heróis, morte aos comunistas, morte aos moscovitas. Quer dizer, um neonazista. Essa história de Holodomor serve exatamente para criar esse tipo de indivíduo, para criar neonazistas. Isso é credo neonazista. Logo, querer comparar um sistema como o soviético, né, com um sistema como o nazista é uma absoluta leviandade. Você sabe quem foi o primeiro? Você sabe quem foi o primeiro nacionalista ucraniano? A nação ucraniana existe e o desenvolvimento de sua cultura compõe uma obrigação dos comunistas. Não se pode ir contra a história. Está claro que nas cidades da Ucrânia, até hoje, há elementos russos, mas com o passar do tempo, essas cidades serão indiscutivelmente ucranizadas. Você sabe quem é o autor dessa frase? Iosif Vissarionovich Stalin. Isso está nas suas obras completas, no tomo 5. Sim, o mesmo Stalin que os nacionalistas ucranianos acusam de ter exterminado o povo ucraniano. O que é uma absoluta leviandade. O mesmo Stalin que você tenta comparar com Hitler. Leia o que é que Hitler escreve sobre os judeus e sobre os eslavos no Mein Kampf. Agora leia o que é que Stalin escreve sobre os ucranianos, né, em suas obras completas. São duas coisas absolutamente diferentes, tão diferentes quanto água e fogo. Não possui nenhuma lógica, né, qualquer comparação, qualquer argumento embasado numa comparação de Stalin com Hitler, especialmente no que diz respeito ao povo ucraniano. Essa ideia, né, de que porque houve um genocídio, né? O Conde ele tenta falar em genocídio contra o povo ucraniano. Será que você estudou direito internacional, Conde? Será que você estudou a doutrina sobre o que é genocídio? Genocídio é um extermínio de uma gens, ou seja, de um povo, de uma etnos, de uma nação. Você já foi alguma vez ao metrô Kievskaya de Moscou? Você já esteve alguma vez na Rússia? Se você não esteve, eu tenho 2 blogs aqui, tem inclusive filmagens minhas lá dentro. A estação Kievskaya, que a propósito, na minha opinião, é a mais bela estação de Moscou do mundo. Você encontra lá toda a história do povo ucraniano. Eles sendo apresentados de forma positiva. Imagine Adolf Hitler, em plena época, né, do nazismo na Alemanha, criando uma estação chamada, por exemplo, Jerusalenense. Acredito que essa seja a palavra para quem nasce em Jerusalém. Ou uma estação chamada Palestina. Metrô de Berlim, época do Terceiro Reich, estação Palestina, estação de Jerusalém. E você vê lá, né, todos os judeus sendo, né, apresentados em diferentes momentos de sua história, né, com sorrisos lá, bonitos e tal, eles interagindo com outras nacionalidades. É algo completamente inimaginável. Imagine Adolf Hitler criando escolas e hospitais no gueto de Varsóvia. É algo completamente absurdo. Um genocídio para você efetuar. Né? Você, em tese, quer dizer, o genocida, ele vai fazer de tudo para que aquela nação não se desenvolva. Ele vai, por exemplo, deixar sucatear ou até mesmo destruir todos os hospitais. Ele vai deixar a educação sucatear ou simplesmente destruir todas essas escolas. Na época do grande Stalin, mais de 3 milhões de crianças ucranianas
foram para a escola. O analfabetismo foi completamente erradicado. Lembrando a propósito que a língua ucraniana também era ensinada nas escolas. Se você for procurar na internet o hino da Ucrânia socialista, você encontra o hino da Ucrânia socialista em ucraniano. Você encontra, a propósito, na estação Kievskaya, na capital russa, palavras em ucraniano, citações em ucraniano. Você encontra lá uma foto de uma moça segurando uma obra de Stalin com o nome I. Stalin, com o I ucraniano. O I ucraniano que é como o I latino. Logo, falar em genocídio, né, é uma absoluta leviandade. E principalmente querer, né, fazer qualquer tipo de comparação a uma tragédia. O que é uma tragédia? Tragédia é algo que independe da ação humana. Com o genocídio, é outra leviandade ainda maior. A começar pelo fato de que o Holocausto ele foi condenado no julgamento de Nuremberg. Logo, quando você fala, né, de genocídio de ucranianos, isso cheira a Nuremberg. Mas Nuremberg condenou os crimes cometidos pelo nazismo. E não a tragédia que aconteceu em território soviético e não apenas em território soviético. Essa obra aqui possui fontes documentadas de inúmeros casos de fome que se deram em países da Europa Oriental. Por exemplo, em um jornal tchecoslovaco aqui, datado de 25 de agosto de 1932, é mencionado pelo jornalista tchecoslovaco Julius Fučík uma fome, em um artigo chamado 100.000 quilogramas debaixo d'água, publicados no jornal Tvorba. Ele fala aqui, né, de fome. Ele fala aqui de uma fome que afetou 9 em cada 10 fazendas na Tchecoslováquia. Ele fala aqui de crianças, né, de dezenas de milhares de crianças que morreram. Ele fala aqui de cooperativas que tiveram a sua propriedade confiscada pelas empresas de crédito. Quer dizer, se na União Soviética o NKVD que ia lá e tomava, né, os grãos, isso era feito nos países capitalistas, como por exemplo os Estados Unidos, no qual morreram 6 milhões de pessoas durante os anos 30, era feito pelos grandes bancos. Você encontra aqui notícias, por exemplo, né, da imprensa francesa, da imprensa alemã em 1932, né, quando você tinha 8 milhões de desempregados, 12% da população do país vivendo de ração, de cartões de racionamento. Quer dizer, será que esses países também